Invocando a proteção de Deus e havendo o quórum regimental, declaro aberta a nossa sessão ordinária da manhã desta terça-feira, 7 de agosto de 2018. Senhora secretária, para a leitura da ata. Reunião ordinária do dia 6 de agosto de 2018. No dia 6 de agosto do ano de 2018, às 9h15, realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martins, 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas, presidida pelo vereador Ilke Barreto, do Partido Humanista da Solidariedade, secretariada pela vereadora Glória Carrati, do PRP, e Maria Jaqueline Coelho Pinheiro, do PHS. Presente ainda os vereadores Everton Vanderlei, Marcel Alexandre, Samuel da Costa Monteiro, Roberto Sabino, Rosinaldo Ferreira da Silva, do PHS, Rosivaldo Oliveira Cordovil, Mauro Teixeira, do POD, Cláudio Proença, Edson Bentes, Fred William Mota, Joana Dark, do PR, Everton Assis, Robson da Silva, do Democratas, Marcelo Augusto Correia, Carlos Renê, do PSB, Luiz Irã Nicolau, Gilmar Nascimento, do PSD, Dallas Vanderlei, do MDB, Marco Antônio Ribeiro e Daniel Vasconcelos, do Amaral Vasconcelos, do PMN, Joelson Silva, Terezinha Ruiz, Plínio Valério, Elias Emanuel, do PSDB, André Luiz, Gilvandro Mota, do PTC, Davi Valente Reis, François Vieira, do PV, Reis o Castelo Branco, do PTB, Cícero Custódio, do PT, João Luiz, do PRB, Gilberto Borges, do PDT, Jaildo de Oliveira, do PCdoB, Elisandro Amorim Bessa, do SD, licenciados vereadores Diego Afonso, do PDT, William Alexandre Abreu, do PMN, Gedeão Amorim, do PMDB, na forma do artigo 54, inciso 3º da LOMAN. Justificada a ausência do vereador Álvaro Campeiro, do PP, conforme memória número 040/2018, Isaac Tayá, do PSDC, de acordo com memória número 046/2018. Senhor presidente. Senhores vereadores, estão abertas questões para o grande expediente. Vereadores, queiram fazer uso da palavra. Wallace Oliveira. Bloco 4, Cláudio. Bloco 5, Daniel. Bloco 1, Wallace. Vereador Álvaro. Vereador Álvaro está escrito. Vereador Joelson, vereador Gilmar. Mais algum vereador? Elias. Encerradas as inscrições. Vereador Cláudio Proença, primeiro vereador inscrito, pelo tempo de 8 minutos. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. Primeiro orador do grande expediente, vereador Cláudio Proença. Meu bom dia a todos os vereadores e vereadoras desta casa, a todas as pessoas que nos assistem através das redes sociais, a todos os queridos funcionários desta brilhante Casa Legislativa. No dia de ontem, tivemos uma audiência pública no auditório da Newton Lins, com a SMTU, onde a SMTU começou a adotar medidas para a organização do sistema alternativo e executivo. No dia de ontem, a SMTU já assinou 3 contratos de forma precária, provisória, com os permissionários do transporte alternativo, dando início à organização desses 2 segmentos, para que muito em breve se possa realizar o processo licitatório dos 2 segmentos alternativo e executivo, e assim começar a organizar esses trabalhadores, esses pais de famílias, vereador Gilmar Nascimento. A SMTU, ao longo dos meses, através do seu presidente, diretor, Franklides,
tem buscado de forma incansável a organização de todos os modais de transporte dentro de Manaus. Temos enfrentado muitas dificuldades no transporte coletivo, mas dificuldades que estão sendo superadas através do projeto BRT, que muito em breve será colocado em prática dentro da nossa cidade, trazendo a organização do transporte coletivo e com a licitação do transporte executivo e alternativo, onde nós vamos buscar a redistribuição desses segmentos, trabalhando eles em conjunto com o transporte coletivo, oferecendo uma melhor qualidade de sistema para o usuário de transporte dentro de Manaus. A ICMTU está trabalhando no projeto básico, na minuta, para organização e regulamentação também dos aplicativos dentro de Manaus. Algo que se faz necessário de forma urgente, a regulamentação dos aplicativos, para que não possamos buscar novamente o equilíbrio econômico entre todos os modais. Não podemos deixar que segmentos se criem de forma desordenada, causando desequilíbrio econômico aos modais já existentes dentro da nossa capital. E, por fim, encerrando este assunto, quero aqui parabenizar o coronel Fanclides, que desde quando assumiu a ICMTU, tem colocado o comprometimento com a população manauara, através das determinações do prefeito Arthur Neto, que sempre prezou, em primeiro lugar, a nossa população manauara. Quero passar uma parte ao vereador Fred Mota. Vereador Cláudio Proença, nessa manhã, que Vossa Excelência, que é um dos maiores conhecedores do transporte nesta cidade. Eu queria agradecer também ao coronel Fanclides e ao prefeito pelos novos ônibus que estão circulando ali no Viver Melhor. Nós que já estamos ali no Viver Melhor, junto com a população há alguns meses, sentimos ali os novos ônibus circulando. Pena que são fases experimentais, né? Mas aqui eu faço um apelo ao nosso prefeito e ao coronel Fanclides que deixe ali alguns ônibus, aqueles ônibus climatizados, aqueles ônibus ali que a população do Viver Melhor precisa. Uma população que é esquecida, que só é lembrada do período de eleição. Mas eles sabem disso, eles são conscientes de quem trabalha, de quem está lá junto com eles sempre. Acolho vossa parte, vereador Fred Mota, e quero lhe tranquilizar seu coração. Eu, como Vossa Excelência falou, conhecedor do sistema de transporte, está sendo criada várias plataformas, construída várias plataformas para atender com ônibus de maior porte, os articulados, o Viver Melhor. E pode ter certeza que o prefeito tem uma grande preocupação com aquele povo do Viver Melhor e estará buscando uma excelência de serviço para dentro do Viver Melhor. Não somente para o Viver Melhor, mas em toda a nossa capital. E quero aqui tratar de um outro assunto. Começamos, através do esforço da Secretaria de Infraestrutura, a trabalhar fortemente dentro do Jorge Teixeira, dentro do João Paulo, dentro do Santo Inês, várias solicitações através da comunidade que nos procuram, começaram a ser atendidos com o pacote de obras que foi lançado pela Prefeitura. Algo que nos deixa muito feliz, porque quando um vereador faz a solicitação ao poder público, ele não faz para si, e sim para as pessoas que acreditaram nele, para as pessoas que acreditam no seu trabalho. E a Prefeitura de Manaus tem buscado valorizar cada vereador dentro desta casa, atendendo às solicitações que por a comunidade são encaminhadas até nós. Nós somos as pessoas, nós vereadores, que estamos diretamente dentro da comunidade, vereador João Luiz, absorvendo os anseios, as preocupações das lideranças dos bairros, dos moradores dos bairros. E nós temos hoje, eu tenho o prazer de dizer
que tem um espaço dentro da Prefeitura de Manaus, vereador Jaildo, no atendimento dos meus ofícios. E parabenizo ao senhor prefeito, que tem buscado levar para as comunidades a infraestrutura tão sonhada, e dizendo-se de passagem, com os recursos próprios da prefeitura, porque governantes que diziam que amavam tanto o nosso estado, tanto o nosso capital, nos abandonaram. Mas o prefeito, com as suas determinações, tem feito a diferença na sua administração. Tenham dito, senhor presidente. Encerrado o bloco 4. Bloco 5, vereador Daniel Vasconcelos, pelo tempo de 5 minutos. Vereador Daniel Vasconcelos, pelo tempo de 5 minutos. Você pode acompanhar as ações do Legislativo Municipal por meio das redes sociais. Siga a Câmara no Twitter com o perfil Câmara Manaus. No Facebook, curta a fanpage CMM Oficial. Na ausência do vereador Daniel Vasconcelos, bloco 1, vereador Wallace Oliveira, pelo tempo de 6 minutos. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. Próximo orador, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, telespectadores que nos assistem através da TV Câmara, os amigos do Facebook pessoal do vereador Wallace Oliveira, toda a assessoria, muito bom dia. Senhor presidente, eu trago nessa manhã de terça-feira, nesse grande expediente, lamentavelmente, um assunto que tomou conta das redes sociais e da mídia impressa, Coronel Juvandro, Vossa Excelência, como alguém que milita na área de segurança, deve ter tomado ciência desse fato. Lamentavelmente, um adolescente, um jovem de 16 anos, estudante do Colégio Militar, um jovem sem nenhum tipo de complicação, passagem ou alguma desconformidade no seu agir como cidadão, vereador Gilmar Nascimento, foi brutalmente linchado. A palavra é essa, apesar de muito forte e de muito contundente. Eu me preservo nesse momento de nem falar o nome do jovem para que a família não venha a ter mais um nível de sofrimento pela qual já está passando. O linchamento desse jovem, de uma forma brutal, nos traz a reflexão profunda do estado lastimável em que se encontra a nossa sociedade hoje. A população de bem extrapolando, em algumas condições, a sua autonomia em fazer justiça com as próprias mãos. É lamentável porque aconteceu com este jovem e pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer um de nós, infelizmente, com o meu filho, com o filho ou com a filha de um dos senhores aqui presente. Esse jovem não tinha nenhuma passagem, ele não tinha nenhum tipo de comprometimento, ele foi confundido, e isso nos traz essa reflexão do nível de estresse social que a comunidade, que a população hoje tem. Uma mera confusão, vereador Cláudio Proença, trouxe o linchamento de um jovem na sua plenitude de vida, 16 anos. 16 anos, um rapaz que tinha um histórico na sua escola maravilhoso, toda uma condição, sabe, estabelecida dentro da progressão de vida, 16 anos, e foi estupidamente linchado, porque foi confundido com um bandido. As inversões de valores hoje estão se estabelecendo de uma forma preocupante. O Estado não toma conta daquilo que tem que fazer, não dá para a população a segurança que tem que dar. E aí a população, no limite do extremo do estresse,
por não poder hoje mais pegar um ônibus de madrugada, de não poder mais estar se deslocando e cumprindo com a sua condição suprema estabelecida na Constituição do ir e vir, e esse estresse se estabelece porque a todo e qualquer momento os furtos, roubos, latrocínios, enfim, ainda ontem, de uma forma, sabe, estúpida, você vê uma panificadora sendo assaltada à luz do dia dentro dessa cidade. O que nós estamos vivendo? Eu não entendo toda uma divulgação de mídia, uma propaganda de inúmeros veículos sendo entregues, sendo colocado, e a população à mercê, a população entregue, e tudo acontecendo. Os assaltos, os roubos, os latrocínios, os furtos, os linchamentos agora. Eu fico indignado com isso, senhores. Nós não podemos entrar nesse processo de letargia, de achar que está tudo certo, só porque não aconteceu comigo, só porque não aconteceu com nenhum de nós aqui. Nós não podemos fechar os olhos para tudo que está acontecendo, porque não está perto da gente. Nós viemos para cá para representar uma população que nos delegou efetivamente uma voz nessa tribuna, para gritar contra esse estado de coisa. Não se pode mais fazer de conta que isso não está acontecendo. Está acontecendo sim, e pode acontecer comigo e com cada um dos senhores e senhoras que aqui estão. A qualquer momento pode acontecer, não é pela prerrogativa de estarmos vereadores ou vereadoras que nós estamos imunes a essa condição de insegurança que está aí fora. E eu fico sim, indignado, triste e lamento junto a essa família. Perdeu um ente querido, um filho, linchado de uma forma brutal, morto como um bicho, porque foi confundido com um meliante. E eu quero perguntar mais uma vez, aonde está o Estado, que tem por obrigação fornecer, estabelecer segurança pública nesta cidade e nesse Estado? É lamentável, mas daqui dessa tribuna, eu quero deixar a minha solidariedade à família deste jovem, que teve a sua vida ceifada de uma forma estúpida, desumana e animalesca, dentro de um processo de insegurança que hoje a cidade de Manaus vive e o estado do Amazonas também. Tenho dito, senhor presidente. Próximo vereador, vereadora professora Terezinha. Tempo de 6 minutos, vereadora. A TV Câmara também transmite sessões plenárias pelo canal 99 NET. A Câmara Municipal está localizada na Rua Padre Agostinho Cabaleiro Martim, 850, no bairro de São Raimundo. O Legislativo é a cidade, construindo cidadania. Próxima oradora, vereadora Terezinha Ruiz. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, a imprensa, demais funcionários e os nossos telespectadores. Nosso registro de hoje trata-se dos 12 anos da Lei Maria da Penha. Quero também cumprimentar a vereadora Glória Carratti, que eu acabei não fazendo. Mas, de qualquer maneira, hoje é um registro importante que nós fazemos, tendo em vista que esta lei vem ajudando e vem tratando a violência doméstica como casos sérios e graves para a nossa sociedade. Uma mulher que não é respeitada no seu lar e aqueles filhos que têm a tristeza de ver a violência com a sua mãe são geralmente traumatizados por muitos anos. E mesmo sabendo que a rigorosidade da lei tem punido muitos homens, nós sabemos que, assim, os índices ainda têm sido altos. Então, o que se pergunta sempre, quanto mais se coloca leis para proteger mulheres, jovens, crianças, parece que a humanidade não está percebendo de que temos que, neste Brasil, cumprir leis.
Nós não só falamos da violência contra a mulher, falamos também do ECA, que a gente sabe que a partir da criação do ECA, nós tivemos uma proteção maior para as crianças. Mas, mesmo assim, nós vemos tantas crianças hoje que são maltratadas nos seus lares, pelos seus familiares, e agora, com mais frequência, o desaparecimento das crianças, que nos preocupa muito. Além das mulheres estarem, às vezes, desprotegidas por várias situações, por não trabalhar, não saber como manter sua casa, depender daquele homem, sofrer as suas agressões, a gente vê que muitas crianças estão na rua sem o cuidado dos pais. Juntando todas as minhas palavras, eu quero também registrar a nossa grande preocupação com aquele jovem e muitos outros jovens que vêm morrendo prematuramente. Um aluno da escola militar perdeu a vida brutalmente nas nossas ruas, porque foi confundido com um ladrão. E foi espancado, agredido, acabou falecendo. A gente fica muito triste porque está cada vez mais difícil controlar essa violência que nós estamos enfrentando em todos os âmbitos da sociedade. Então, precisamos de uma grande reflexão das nossas autoridades, precisamos de uma ação forte, de uma ação real, de um combate ao crime, de um combate às drogas, de um combate à violência nas nossas ruas, porque nós temos que proteger a população e temos que fazer com que o rigor da lei seja cumprido. Para cumprir, tem que começar todos eles, do judiciário ao executivo e ao legislativo, firmemente cumprindo a lei. Então, nesta manhã, onde a gente vê as notícias de jornais cada vez mais sangrentas, eu quero dedicar a nossa voz, porque sou vice-presidente da Comissão da Mulher, em favor e a favor das mulheres do nosso Estado, para que elas possam, de fato, ter o respeito e ter a segurança de viver em paz no seu lar, com a sua família. Era o nosso registro de hoje. Vereador Álvaro Campelo. Senhor presidente, muito bom dia aos nobres colegas, bom dia aos que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Câmara. Hoje eu volto a esta tribuna para falar, vereador Everton Vanderlei, do atendimento que os bancos prestam ao consumidor, não apenas na cidade de Manaus, mas como no Brasil inteiro. Vereador Wallace Oliveira, os bancos acumularam, os maiores bancos, como Itaú, Bradesco, Santander, acumularam no ano passado um lucro exorbitante, vereador João Luiz, de 64,9 bilhões de reais. Todo mundo sofreu nessa crise. Todo mundo perdeu dinheiro nessa crise, menos os bancos. E o que nós constatamos é um atendimento precário das agências. Procon Municipal, Procon Amazonas, Comissão de Defesa do Consumidor, têm realizado constantes blitz de fiscalização e continuarão a realizar, porque um dos maiores problemas é o não cumprimento da lei das filas. Diariamente nós recebemos aí na Comissão de Defesa do Consumidor denúncias de consumidores a respeito do descumprimento dessa lei, que é uma lei municipal, que é uma lei estadual. Os órgãos de defesa do consumidor entram em ação, as agências são multadas, são notificadas, mas, infelizmente, esses grandes grupos que têm lucros bilionários, têm fortes bancas de advogados, escritórios jurídicos, que muitas das vezes, em sua grande maioria, conseguem reverter a situação dessas multas e dessas notificações. Mas nós continuaremos firmes e fortes
para fazer valer o direito do consumidor, não apenas no que tange a espera na lei das filas, mas o cumprimento também dos biombos para poder resguardar o consumidor. Outras agências estão deixando de colocar porta giratória. Isso é muito grave, vereador Sargento Mendes Papinha. Existem agências em Manaus que vão ser fiscalizadas ainda esta semana, vereadora Joana Dark, que não estão colocando a porta giratória, que é importantíssima no sentido de coibir os assaltos que acontecem. É realmente uma luta que chega a ser quase desigual, mas nós continuaremos, desta bancada, denunciando, falando, e também através das blitz de fiscalização, exigindo que esses bancos cumpram e respeitem o consumidor. Eu repasso a palavra para o vereador Wallace Oliveira. Vereador Álvaro Campelo, eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer, nesta manhã de terça-feira, a pauta de discussão do nosso grande expediente, um assunto de extrema importância. Eu, como um membro da Comissão de Defesa do Consumidor, tenho acompanhado o seu trabalho e creio que o senhor não será essa voz que clama no deserto, não. Chegaremos, muito em breve, a uma condição de ver esses conglomerados se curvando à jurisprudência correta, não a tudo que eles criam hoje como subterfúgio para fugirem ou protelarem aquilo que eles têm que cumprir. Vossa Excelência tem a minha admiração, respeito, porque vejo o seu trabalho, um trabalho incansável, muitas vezes ao sair daqui, providenciando blitz, acompanhando todo um processo fiscalizatório. E realmente os bancos hoje na cidade de Manaus, eles chegam ao cúmulo de desprezo para com as pessoas que ali estão. Essa lei da fila, que eles não cumprem, apesar de existir uma legislação e uma fiscalização muito forte, que Vossa Excelência, através da comissão, estabelece, mas eles vivem desprezando isso. Mas eu quero dizer para o senhor que nós estamos juntos, estaremos juntos dentro desse processo, e que muito em breve, tudo isso que eles protelam, serão estabelecidos dentro de uma outra condição. Então, parabéns a Vossa Excelência, siga em frente, conte com a minha ajuda. Muito obrigado, vereador Wallace Oliveira, acolho vosso à parte, e eu gostaria de contar com a benevolência, senhor presidente, para ouvir também o nobre vereador Cláudio Proença. Senhor presidente da Comissão de Direito do Consumidor, é indiscutível o trabalho que o senhor vem realizando à frente dessa comissão. Eu lhe parabenizo, vereador Álvaro, e torço para que o senhor alcance outros voos, porque a sua voz ela precisa ser escutada não somente no município de Manaus, e sim em todo o estado, porque Vossa Excelência, à frente dessa comissão, tem feito um trabalho belíssimo. E o desrespeito desses bancos são muito grandes, é realmente muito grande. Além do desrespeito da fila, muitas das vezes as pessoas são obrigadas a estar lá dentro do banco, não tem um banheiro. Não tem um banheiro. E quando tem o banheiro, os guardas se negam a liberar para as pessoas utilizarem, muitas das vezes até para urinarem. E você vê ali uma desumanidade por parte dessas instituições ao usuário. Então, Vossa Excelência está de parabéns com o seu pronunciamento no dia de hoje e está de parabéns pelo trabalho que vem realizando à frente da Comissão de Defesa do Consumidor desta casa. Muito obrigado, vereador Cláudio Proença, acolho na íntegra o vosso à parte. Eu agradeço mais uma vez a benevolência da mesa para com o nosso pronunciamento. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador Elisandro Bessa, pelo tempo regimental de 6 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa,
a imprensa que veio nos acompanhar hoje pela manhã na Câmara Municipal de Manaus. Senhor presidente, o tema que me traz à tribuna é um tema bastante atual, que é transporte público. Ontem tive a felicidade de participar da audiência pública realizada pela Prefeitura de Manaus, através da SMTU, onde estavam lá várias modalidades, vários representantes de modalidade de transporte em nossa cidade, líderes comunitários, a imprensa estava cobrindo a audiência pública. Vereador Cláudio, eu reputo de muita importância todo o debate em torno de melhorias para o sistema de transporte, como um todo. Visto que algumas anomalias, como a entrada devastadora dos aplicativos em todo o Brasil, isso não é uma exclusividade de Manaus, mas em todo o Brasil, causou um prejuízo muito grande ao sistema legalizado. Então, esse debate ele é de extrema importância para mostrar para a sociedade que cobra ônibus novo, que cobra melhorias no sistema, que isso também não é responsabilidade só da prefeitura, dos empresários. Quando o ilegal se torna mais forte, o legalizado vai ficar ruim. Portanto, a audiência foi bastante produtiva, e aqui parabenizar o coronel Franclides pela iniciativa de abrir a SMTU, de conversar sobre os temas, de não ter medo de conversar com a sociedade sobre temas, vários temas, abrigo de ônibus, a implantação de novos abrigos, um cronograma de implantação, abrindo a sociedade como deve ser feito esse tipo de reclamação na SMTU, abrindo a sociedade como deve ser feito para você solicitar que isso chegue às comunidades. Portanto, foi muito produtivo a nossa presença e a realização dessa audiência pública que aconteceu ontem no auditório da ESP, lá na Newton Lins. E hoje está acontecendo, senhor presidente e vereadores, uma audiência pública sobre o trânsito. Infelizmente, está acontecendo no horário do nosso expediente aqui, do nosso grande expediente na casa, mas farei o possível para daqui a pouco estar lá, também debatendo o trânsito da nossa cidade, que é um trânsito caótico, mas se a prefeitura, como está fazendo, o Manaus Trânsito, como está fazendo, conversando com a sociedade, chegaremos a uma solução para várias situações que devemos ficar alerta. Aqui gritamos, nesta tribuna, e vou gritar sempre, vereador Irã, sobre o trânsito de veículos pesados em horário de rush na cidade de Manaus. É certo que a prefeitura está fazendo o papel dela quando criou as zonas de restrições, restringindo alguns veículos em algumas vias, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. É inadmissível essas carretas transitarem em algumas vias da cidade de Manaus, em alguns horários. Não vamos permitir isso, não vamos admitir isso. A sociedade tem que se revoltar contra isso. É necessário que façamos uma reflexão. Portanto, essas audiências públicas, elas são de extrema importância. Quero também aqui destacar, senhor presidente, um trabalho que vem sendo realizado voluntariamente por duas instituições, vereador missionário André, de táxi da cidade de Manaus. Uma é a Associação Cidade Nova Rádio Táxi e a outra é a Aliança Rádio Táxi, que transportam diariamente leite materno e fazem isso gratuitamente para o banco de leite da cidade de Manaus. Estamos no agosto dourado, que
um mês que faz alusão à amamentação das crianças. Isso é de extrema importância, a Prefeitura de Manaus está engajada nisso, e os taxistas estão contribuindo, vereador Cláudio, contribuindo para a nossa cidade, contribuindo para a sociedade, fazendo esse serviço totalmente gratuito. A Cidade Nova faz da maternidade, que fica no Galileia, e a Aliança Rádio Táxi faz do Instituto Dona Lindu, aqui do lado do 28 de agosto, do Hospital Municipal 28 de agosto. Portanto, é um trabalho que vem sendo feito há anos pelos taxistas da cidade de Manaus, e aqui parabenizá-los pelo compromisso com a nossa cidade, pelo compromisso com o cidadão de Manaus. É isso que nós precisamos. Não temos que nos preocupar com concorrentes, temos que trabalhar, arregaçar as mangas, porque nossa cidade precisa, o nosso Estado precisa disso. Tenho dito, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Gilmar Nascimento, pelo tempo regimental de 6 minutos. Acesse o site www.cmm.am.gov.br. Assista as nossas vídeo-reportagens no YouTube pelo canal Câmara de Manaus. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meu presidente, vereador Wallace Oliveira, meu amigo, parabéns ao pronunciamento de Vossa Excelência no dia de hoje, mas eu quero também falar de um tema que muito mexe com a gente, que causa medo, vereador Wallace, que causa pânico e que a sensação de todos é da insegurança pública na cidade de Manaus. A gente sabe, vereador Cláudio Proença, que o bem maior é a vida, mas hoje a instabilidade com relação à vida já está totalmente assim banalizada, com a mortalidade, com assalto, com crimes, com homicídios, com roubo. As pessoas andam na rua, vereador Wallace, com medo. Se para um veículo perto da pessoa, a pessoa treme. Se para uma motocicleta, as pessoas tremem. Nas comunidades, as pessoas não ficam mais na frente das suas casas. As pessoas, quando estão na frente da casa saindo, eles olham ver se está passando algum carro ou se vem alguma motocicleta. Se tiver alguma motocicleta, as pessoas entram, saem correndo. A paz foi embora. A sensação de perigo ela é constante. As pessoas estão fechando suas casas, vereador Isaac Tayá, mais cedo. Os idosos estão entrando em depressão em virtude do pavor e do medo. As pessoas fecham as casas mais cedo. As pessoas têm medo de ir à rua. O medo tomou conta da cidade de Manaus. E o que fazer? Nós não podemos, vereador Isaac Tayá, nos conformar com isso. Não podemos achar que nós somos incapazes de lutar e de mudar essa realidade. Nós precisamos agir, lutar, ter consciência de tudo isso, vereador Isaac Tayá. Eu passo uma parte, vereador Isaac, a Vossa Excelência daqui a pouco, mas falar sobre a questão de roubo, que é subtração por violência e grave ameaça. Olha só, a Zona Norte, só em 2017, teve 14.096 roubos registrados, fora os que não são registrados. Depois vem a Zona Leste, com 8.714. Zona Sul, 7.963. Zona Oeste, 4.784. Zona Centro-Sul, 4.219. Centro-Oeste, 3.512. A zona que mais acontece roubo na Zona Norte, porque também, logicamente, proporcionalmente, é uma cidade. Isso em 2017. Vereador Isaac Tayá, eu puxei aqui, pincei uma zona da cidade com relação à quantidade de homicídios. Olha a Zona Centro-Sul, que envolve o bairro da Chapada, Adrianópolis, Nossa Senhora das Graças, São Geraldo, Aleixo, Parque 10 e Flores. 2015, 40 homicídios.
2016, 40 homicídios. 2017, 41 homicídios. 2018, eu não tenho um dado preciso, mas já ultrapassou tudo isso. A cidade está sitiada pela violência. O crime organizado tomou conta do Estado desorganizado. A gente não confia mais na estrutura do Estado, mas nós temos hoje uma polícia que precisa de uma atenção, que precisa de estrutura, que precisa de reconhecimento, que precisa de curso de formação, precisa de um olhar especial para a polícia. Mas precisa na educação também. Falta políticas públicas para trabalhar a base da criança e adolescente. A criança e adolescente, ela está vulnerável a ser cooptada pela criminalidade, pela falta de esperança, vereador Isaac Tayá. E como nós ficamos, vereador Proença? De braços cruzados. Nós nos conformamos com o medo. Está na hora de reagir, está na hora de lutar, está na hora da gente começar a pensar mais na família, na criança, no adolescente. Eu cedo uma parte, vereador, a Vossa Excelência, vereador Isaac Tayá. Vereador Gilmar, o tema é nosso dia a dia. As pessoas que vivem nas suas casas estão presas, os bandidos estão soltos. Isso que a gente conclui, e aumentou muito o crime em Manaus. Atualmente, se você para em qualquer farmácia, você é abordado depois de 19 horas, é assaltado na moto, o cara vem na moto ou vem no carro com arma de fogo. Eu tive recentemente 3 carros perto de uma farmácia do Boulevard que foram assaltados e levaram o carro. Se o cara reagisse, ele tinha a bala no peito. Quem é o criminoso? Vai ser aquela pessoa que se defendeu do bandido, pô. Então, nós temos as pessoas boas trancadas em casa e as pessoas que são bandidos, que vivem de aproveitamento da hora do assalto, solta. A gente conclui isso. E nós sabemos que quando o tráfico está baixo, o assalto está alto. Então, na certa, deve estar muito baixo o tráfico aqui na cidade. E ninguém acaba. Todo mundo sabe onde é, mas ninguém acaba. Ninguém acaba com o criminoso porque não querem. E também porque não tem equipamento, como Vossa Excelência falou, equipamento para fazer a prisão. E não tem a prisão para aqueles bandidos também. Se a gente for ver, várias coisas precisam ser feitas. Obrigado pela parte, era isso que eu tinha a acrescentar, mas Vossa Excelência abordou um tema muito importante. Eu acolho a parte de Vossa Excelência, vereador Isaac, e clamo mais uma vez a esta casa, nós como representantes do povo da cidade de Manaus, precisamos estar nas ruas, cobrar a presença do Estado, porque a teoria das janelas quebradas, que inspirou lá o ex-prefeito de Nova York, Rodolfo Giuliano, está entendendo? A teoria da janela quebrada é a tolerância zero. É a tolerância zero que de repente veio para Manaus e de repente com uma perspectiva de mudar daqui a 4 anos. Quantas pessoas vão morrer daqui a 4 anos? Os nossos técnicos da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, a nossa Universidade do Amazonas, a nossa UEA, as nossas universidades, elas têm técnicos importantes que já conseguiram diagnosticar o problema do Amazonas há muito tempo. O que falta é ouvir, o que falta é ver. Eu termino a minha frase de hoje, a minha palavra de hoje, usando uma frase que diz que a única coisa pior do que ser cego é poder enxergar e não ter visão. Falta a visão do Estado. Falta a visão dos nossos gestores.
para a gente poder olhar o problema, diagnosticar e aplicar o remédio em prol da cidade de Manaus, do estado do Amazonas. A frase é de Ellen Keller. A única coisa pior do que ser cego é poder enxergar e não ter visão. Obrigado, presidente. Vereadora Jaqueline, próxima oradora escrita, no grande expediente, pelo tempo de 6 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os nossos colegas que nos assistem pela TV Câmara. Mais uma vez, retorno a essa tribuna para falar hoje de uma data que o Brasil comemora. Nós comemoramos a Lei Maria da Penha, que é um ganho, né, que a gente reputa imensurável para a população feminina. A Lei Maria da Penha é uma lei, dentro das estatísticas nacionais, a mais conhecida e a conhecida 100% por todos os brasileiros, né? A gente tem esse orgulho e, ao mesmo tempo, fazemos uma reflexão, porque temos muitos desafios ainda para melhorar a relação do tratamento da mulher. Lei Maria da Penha, ela fez 12 anos, está fazendo 12 anos hoje. Mas em 10 anos, nós temos aumentado em 118% o número de homicídios de mulheres no estado do Amazonas. Manaus é o que lidera o ranking da região norte em assassinato de mulheres. E isso nos faz levar à discussão por que nós temos uma lei protetiva e, no lugar de inibir, né, o assassinato de mulheres, o feminicídio, que hoje é uma lei específica pelo ódio contra a mulher, uma lei que aumenta o tempo de pena, é uma lei que torna hediondo o crime de assassinato contra as mulheres, e nós não melhoramos os nossos índices, não baixamos os índices, né? Muito pelo contrário. Hoje, nos veículos de comunicação, 3 mulheres foram assassinadas. Os maridos assassinaram as suas companheiras, e hoje, por incrível que pareça, o dia que a gente comemora 12 anos, que poderíamos ter aqui uma reflexão, uma análise sobre a redução do crime contra a mulher, nós temos hoje uma comemoração, parece que é comemorar de forma inversa, 3 mulheres sendo assassinadas pelos seus companheiros, mãe de família, que deixaram seus filhos órfãos precocemente. Nós temos hoje, como meu mandato foi voltado dentro da temática da mulher, eu tenho um segundo mandato aqui, desde o primeiro, sou presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher. Nós conseguimos fazer um projeto de lei, tem um projeto de lei que eu acho muito importante mesmo, que é o projeto de lei 1860, de abril de 2014, que trata sobre Lei Maria da Penha nas escolas. Isso aqui é uma cartilha didática que trabalha de forma lúdica e esclarecedora como discutir a Lei Maria da Penha nas escolas, para que a gente mude o conceito dos novos homens, né? As crianças, os meninos e as meninas, como travar uma relação saudável. Nessa cartilha, ele tem um conceito da violência doméstica, o que é. A sua autora, Maria da Penha, que foi uma mulher, é uma cearense, bioquímica, que hoje é paraplégica, mora no Ceará, que seu marido era professor da universidade, e ela também, e o marido tentou assassiná-la com um tiro, e não conseguiu, deixou paraplégica. E ela passou 20 anos lutando com os organismos internacionais para que o crime dela ele fosse penalizado, porque no passado tinha como se fosse legítima defesa da honra. E ela descaracterizou, procurou os organismos internacionais, porque o Brasil, nossa legislação não tinha uma proteção específica para esse tipo de crime, e ela lutou, e hoje o Lei Maria da Penha é o nome da autora do processo que construiu essa lei. E nós temos nessa cartilha aqui nas escolas, a gente distribui na Câmara, é feito pela Comissão da Mulher, o presidente da Câmara todos os anos manda confeccionar para a gente distribuir nas escolas, para que os professores trabalhem como tema transversal. Aqui, o tema transversal é uma temática que você trabalha por livre e espontânea vontade, se quiser, dentro da sala de aula. Mas, como o projeto é uma lei, ele torna obrigatório trabalhar a Lei Maria da Penha nas escolas. Então, quando se torna obrigatório, todo professor, toda escola do município tem que parar um dia para fazer a reflexão, trabalhar a temática, de forma que eles entenderem
pertinente e pedagogicamente correta. Fazer cartazes, fazer palestras. Inclusive, eu tenho ido às escolas municipais para fazer palestras e as outras instituições também, voltada para a Lei Maria da Penha com essa cartilha, porque, de forma didática, ela trabalha os tipos de violência, que é a violência sexual, física, patrimonial, moral e sexual. Tem o conceito de cada violência que a mulher sofre, porque muitas vezes nossas mulheres pensam que ela sofre violência, só existe a física. Então, existem 5 tipos de violência tipificados na Lei Maria da Penha, que elas têm direito ao amparo, à medida protetiva. Nós temos 3 varas de família aqui que trabalham a Lei Maria da Penha, e temos na cartilha também o violentômetro, que é a orientação para que as mulheres consigam perceber o que é violência. Muitas mulheres conseguem ver a violência só quando chega a via de fato. É aquele do espancamento final, que ali já é a fase final da violência. O início começa com xingamento, o início começa com empurrão, com puxarrão de cabelo, aquelas situações que, às vezes, as mulheres até acham que é só ciúme. Não é porque ele está com ciúme. Ali já é o indício de que aquele seu companheiro pode vir a aumentar a agressão e terminar em óbito. Eu queria dar a palavra para a Joana Dark, a vereadora Joana Dark. Eu quero parabenizar o tema. E me chamou muita atenção, vereadora professora Jaqueline, porque já aconteceram algumas situações, inclusive com pessoas próximas a mim. Por exemplo, já aconteceu de uma funcionária minha ser perseguida pelo ex-marido e o ex-marido ameaçar todo mundo do gabinete, só pelo fato de ela ter conseguido ter um trabalho, sem nos conhecer, né? E aí isso são violências que acontecem todos os dias. Inclusive, nós fomos na Delegacia da Mulher, formalizamos um boletim de ocorrência, né? E o que é que acontece? Eu postei nas minhas redes sociais e depois muitas mulheres me procuraram para dizer que sofriam algum tipo de violência. Só que o que me preocupou foi a questão de que, infelizmente, a nossa lei ela ainda atrapalha algumas coisas. Por exemplo, a violência psicológica, que é a pior. Aquela mulher que está lá com o marido, que ela sofre todos os dias, isso a gente não tem como mensurar, porque a maioria das mulheres não denunciam, ou quando denunciam não tem como comprovar, e a gente não tem estatística sobre isso, concreta. Então, eu quero, assim, parabenizar o tema, a gente realmente tem que combater, e os exemplos estão aí nas capas de jornais todos os dias. E que fique a reflexão para que as mulheres possam cortar o mal pela raiz desde o primeiro momento. Porque senão pode acontecer o que aconteceu, que foi divulgado essa semana, esse caso brutal de feminicídio. Conte com o meu apoio, parabéns. Obrigada, vereadora, pela contribuição e a colaboração. A gente sabe que nós estamos ainda avançando. Há muitos desafios ainda para que a gente possa melhorar na redução dos nossos índices de violência. Na cartilha também, a importância dessa cartilha é que muitas mulheres, às vezes, elas não sabem onde procurar ajuda. Como é que ela se liberta se não tem um instrumento, uma instituição que faça esse apoio? E nós temos uma rede de apoio. Rede de apoio é aqueles órgãos, aquelas instituições que a gente pode buscar ajuda. Nós temos aqui na Casa a Procuradoria Especial da Mulher, temos a Comissão da Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher, temos delegacias especializadas que ainda estão a dever muito para a população, porque não há um acolhimento ideal, adequado. Aquilo que a gente busca, as mulheres estão lá nas delegacias, mas elas não estão sendo atendidas a contento. Muitas desistem porque não chegam nem a ser atendidas, tão grande é a demanda. Então, o poder público precisa olhar essas delegacias. Muitas delas não têm nem copo descartável para a mãe dar água para o seu filho, porque elas vão para a delegacia, às vezes levando todos os seus filhos, e passa o dia ali, porque demora, não tem gente suficiente, e a gente sabe que se não abrir oportunidade para essas mulheres
buscarem a proteção devida e também buscar apoio socioeconômico, não vai haver melhoria na violência doméstica. As mulheres não vão se sentir protegidas, nem tampouco incentivadas a quebrar o ciclo da violência e quebrar o silêncio e lutar pela sua vida e pela sua família. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigada. Próximo vereador inscrito a fazer uso da palavra pelo bloco 1, vereador Elias Emanuel. Na ausência do vereador Elias Emanuel, próximo vereador inscrito, ainda no bloco 1, vereador Joelson Silva. Na ausência do vereador Joelson Silva, no bloco 1. Pela ordem, vereador Irã Nicolau. Senhor presidente, só para variar, estamos sem quórum. Por favor, Vossa Excelência, convoque os vereadores, ou então vamos encerrar a sessão mais uma vez, antes das 10h30. Isso já está se tornando um hábito na Câmara e nós temos que evitar isso. Em ano eleitoral, os vereadores têm que dar o exemplo. Por favor, Vossa Excelência, convoque os vereadores. Convocamos aos senhores vereadores que desloquem-se até o plenário, pois estamos em continuidade do grande expediente. Próximo vereador inscrito, vereador Plínio Valério, ainda no bloco 1. Na ausência do vereador Plínio Valério, encerrou-se o bloco 1. Passaremos, então, ao bloco 2. O único vereador inscrito para fazer uso da palavra, Sua Excelência, o vereador Coronel Gilvando Mota, vice-líder do prefeito nesta casa. Pelo tempo regimental de 11 minutos. Senhores e senhoras vereadores, assistentes, telespectadores, servidores da casa, imprensa, o meu fraterno abraço, cordial bom dia. Dizer que hoje, 7 de agosto de 2018, a Lei 11.430, a Lei Maria da Penha, vereador Roberto Sabino, completa 12 anos de existência. E nesses 12 anos, nós temos resultados positivos. Momento em que o país passa por uma profunda crise na sua segurança pública e que a violência prospera, nós podemos comemorar um resultado positivo em relação a esse crime de gênero. Maria da Penha, que foi vítima de violência doméstica, repetidas vezes, e que emprestou o seu nome a essa lei, que, segundo a ONU, está entre as mais bem elaboradas do planeta. E isso é importante para o país, que se posiciona, pelo menos nessa ocasião, bem em relação à violência doméstica e à violência contra a mulher. Então, senhoras, senhores, eu queria dizer disso, da importância desse momento. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela também começou num processo de reeducação das pessoas em relação justamente ao ser humano mulher, ao trato e toda a tutela que essa lei traz no seu bojo. Hoje, por exemplo, com a reforma da lei, a questão da proteção em si, ela foi revigorada, porque outros crimes advieram a partir dela, crimes já mais específicos, sempre com esse intuito de proteger a mulher. Eu vou conceder uma parte ao vereador Roberto Sabino. Obrigado, vereador Coronel Gilvandro. Vossa Excelência traz um tema importante, até porque está fazendo aniversário esta lei, 12 anos, ela ainda está na adolescência, mas eu lembro que o fato desta lei ter aparecido foi exatamente os casos de violência que uma
senhora chamada Maria da Penha resistiu e teve a coragem de fazer uma demonstração para sensibilizar e ter uma repercussão muito grande no país. Daí nasceu essa lei, que eu fico a observar que agora nossas leis, as outras do Código Penal, processo penal, estão tudo atrasadas, estão vencidas, eu posso dizer assim, que a população está fazendo justiça com as próprias mãos. A exemplo de um jovem agora na Zona Leste que foi confundido e a população já não acredita no poder da justiça punir, já não acredita, então acha que tem que fazer com as próprias mãos, porque a justiça não está fazendo. Então, eu vejo que é momento de nós estarmos cobrando reformas, e o momento agora desta eleição é que nós, a população, precisamos observar exatamente a proposta dos futuros presidentes da República, porque nós não aguentamos mais com essa violência crescente no país. Muitas pessoas, se pudessem, já estariam se mudando do Brasil para outros países, e esse é um exemplo que precisa. O Brasil precisa de mudanças, precisa de reforma, e o próximo governo que vem aí, a gente espera, tem essa expectativa, que a população acerte, e o próximo governo faça aquilo que tem que ser feito, que a população espera, por segurança pública. E hoje muitas candidaturas estão jogando aí segurança pública, só que essa segurança pública vem do governo federal, ela precisa vir do governo federal. E eu quero parabenizar pelo tema, bem lembrado, no dia de hoje, e que nós possamos influenciar também as pessoas dizendo que precisa ser mudada essas leis daí, que a população não acredita mais com relação à violência comum, urbana. A exemplo da Maria da Penha, que veio em função de uma situação que causou uma grande repercussão. E o Brasil hoje, nós estamos vivendo uma grande repercussão de necessidade de reformas para a melhoria da segurança pública, como outro segmento. Tenho dito, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela parte, acolho integralmente. Quero dizer que realmente a questão da insegurança no Brasil é muito grande, vivemos a cultura da violência. As pessoas entendem que só a violência é capaz de conter e minimizar a violência, isso não é verdade. Nós precisamos primar pelos direitos humanos, isso é verdade. Precisamos investir pesadamente na educação dos nossos jovens, investir em tecnologia, investir em políticas que possam gerar emprego e renda. E quando eu falo em políticas que podem gerar emprego e renda, é justamente desonerar a produção. Eu assisti atentamente às entrevistas dos presidenciáveis e tive a oportunidade de ver quanto ali haviam candidatos preparados, até porque tinham conseguido esses resultados importantes, como, por exemplo, o ex-governador de São Paulo, na questão da segurança pública, que nós temos um dos menores índices de violência do Brasil, dentro dos padrões que a ONU estabelece como razoáveis, e os melhores índices na educação. E ele ali dizia que todas as vezes que o Brasil crescesse 50 pontos no PISA, que é um programa internacional de avaliação dos estudantes, nós, brasileiros, cresceríamos 1 ponto percentual no nosso PIB. E isso seria importante. Eu vou conceder uma parte ao nosso vereador Marcel Alexandre, por favor. Alô, vereador Coronel Gilvandro, nessa manhã, muito feliz nos seus temas, como sempre, com excelente abordagem, com bastante conteúdo nessa questão da Lei Maria da Penha, da violência contra a violência. Eu acho que toda ação, vereador, nessa direção, é muito importante, e a ação do governo nessa direção é importante, mas desde que seja na esfera da educação e que busque o que nós precisamos, uma interação. Para mim, precisa uma rede de proteção. Todo o Brasil está sensibilizado hoje com o que aconteceu com a advogada, né, que sofreu espancamento do esposo e jogado de cima do quarto andar do prédio. Isso causou uma comoção ainda, uma dor que está sendo muito explorado, e a nossa imagem vai, como país que ocupa
uma posição desonrosa, homicídios, número 1 no mundo. Uma coisa assim que nos comove muito. Hoje nós vamos votar uma lei minha que coloca o Executivo vai participar através das propagandas, incluindo um aspecto educativo, né, de violência, contra a violência contra a mulher. Mas essa coisa está dentro de casa, né? Essa coisa está atingindo a família. Então, há uma aflição, há alguma coisa que está desequilibrando, né, as relações, e nós precisamos ver isso. E aí eu penso que as entidades do terceiro setor, igrejas, associações que fazem trabalhos sociais, e promover melhores ações. Eu acredito que o investimento na família ainda é um excelente caminho que melhora a qualidade do indivíduo, do ser humano, da sociedade, e, consecutivamente, vai ter reflexo nessa coisa da violência contra a mulher, e que, na verdade, é uma violência doméstica, né? Está dentro de casa. Então, muito obrigado pelo seu tema e parabéns por todo o aspecto que está sendo colocado, e todos precisam entender que a não violência é sinônimo de prosperidade. Obrigado, eu acolho a vossa parte. Quero dizer que começa realmente por aí, pela educação e pela família. Existem alguns controles sociais que precisam ser fortemente considerados e são relevantes para o controle da violência na nossa sociedade. O primeiro deles é a família, depois passa pela escola, e, em seguida, toda a estrutura estatal, justiças e todos os outros organismos. Isso é fundamental. A família é a célula máter da sociedade, e é ali que o indivíduo precisa ser construído no seu caráter, na sua forma de ser, enfim. Então, eu também quero conceder uma parte ao nosso colega, nobre vereador, doutor Daniel, por favor. Coronel Gilvandro, sabe as palavras, o senhor sempre colocando os temas importantes para a sociedade. O senhor que vem da área de segurança pública sabe muito bem e fala com propriedade. Eu só gostaria de acrescentar aqui que a Lei Maria da Penha é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis no mundo. Então, olha só o avanço que nós tivemos. Só aqui em Manaus, no semestre passado, nós tivemos 7.548 casos de violência contra a mulher. Um número muito significativo. E no Amazonas, sugere-se que seja mais de 40 mil casos de violências contra a mulher. Então, a gente deve realmente se juntar nessa luta, coronel. A gente precisa avançar, porque a gente não pode mais admitir que hoje em dia, no mundo que nós estamos, a gente ainda possa aceitar, a sociedade ainda possa ter esses casos de violência. A gente não pode mais admitir isso. E nós temos que estar juntos. Eu acho que o senhor falou muito bem, a família é a base da sociedade, a gente tem que pautar os princípios na família. Se as pessoas tivessem Deus no coração, se as pessoas procurassem mais Deus, e se as famílias fossem mais estruturadas, a gente não veria tanta violência como a gente vê hoje. Eu acho que a questão da segurança pública é um dever do Estado, mas também é um dever da sociedade. É uma obrigação nossa, como parlamentar e como família, respeitar os princípios e trazer a boa convivência para a sociedade. Parabéns aí pelas palavras, e nós estamos juntos nessa luta que não é só sua, ela é nossa. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, acolho a vossa parte e concluo dizendo que nós temos que banir, erradicar a violência contra a mulher da nossa sociedade. E essa lei, certamente, ela traz um grande ganho para a nossa sociedade. A partir daí, a mulher compreendeu o seu direito e passou a fazer as denúncias, e, com isso, nós começamos a conter e reduzir a onda de violência que permeavam, que estavam presentes nos lares brasileiros. E digo que o avanço nessa lei é tão grande, e depois da reforma dessa lei, hoje, por exemplo, uma medida protetiva descumprida, ela caracteriza, ela configura um crime autônomo, e, a partir daí, punido também como uma forma de prevenção. Tenho dito, meu fraterno abraço a todos e um bom dia. Finalizado o nosso grande expediente, passaremos a nossa pauta da reunião ordinária, passaremos para a nossa ordem do dia. Convocamos todos os senhores vereadores e vereadoras que se encontram em seus gabinetes para fazerem-se presente ao plenário
pois estaremos iniciando a nossa ordem do dia com a nossa chamada nominal. Chamada nominal, senhor presidente. Vereador João Luiz. Vereador João Luiz, ausente. Vereador Irã Nicolau. Presente. Vereador Reis do Castelo Branco. Ausente. Vereador Ilker Barreto. Ausente. Vereador Álvaro Campelo. Presente. Vereador Marcelo Alexandre. Presente. Vereador Felipe Souza. Ausente. Vereador Gilmar Nascimento. Ausente. Vereador Roberto Sabino. Presente. Vereador Plínio Valério. Presente. Vereadora Jaqueline. Vereadora Jaqueline, ausente. Vereador Jaildo dos Rodoviários. Presente. Vereador Joelson Silva. Presente. Vereadora Terezinha Ruiz. Ausente. Vereador Mauro Teixeira. Ausente. Vereador Wallace Oliveira. Presente. Vereador Carlos Porta. Ausente. Vereador Elias Emanuel. Presente. Vereador Rosivaldo Cordovil. Ausente. Vereador Júnior Resgate. Ausente. Vereador Professor Samuel. Presente. Samuel, presente. Vereador Everton Assis. Ausente. Vereador Raulzinho. Presente. Vereador Marcelo Serafim. Ausente. Vereador Bessa. Vereador Bessa, ausente. Vereador Chico Preto. Presente. Vereadora Glória Carrati. Sempre presente. Vereador Fred Mota. Presente. Vereador Dr. Everton Vanderlei. Ausente. Vereador Dallas Filho. Presente. Vereador Coronel Gilvandro Mota. Presente. Vereador Dr. Isaac Tayá. Presente. Vereador Rosinaldo Boal. Vereador Rosinaldo Boal, ausente. Vereador Dr. Daniel Vasconcelos. Presente. Vereador Sargento Papinha. Ausente. Vereador Sassá da Construção Civil. Ausente. Vereador Cláudio Proença. Presente. Vereador Davi Reis. Ausente. Vereador Professor François. Presente. Vereador Missionário André. Presente. Vereadora Joana Dark. Presente. Vereadores presentes, senhor presidente. Havendo o quórum regimental, passaremos a nossa ordem do dia. Vereadora Joana Dark, questão de ordem. Senhor presidente, motivo da questão de ordem, talvez sugerir para a mesa diretora, para a presidência, que seja cumprido o regimento ainda, que não foi alterado, para se fazer pequeno expediente, grande expediente, porque eu estou muito preocupada com a situação que as sessões elas estão terminando antes de 11 horas. Ontem terminou antes de 11 horas, hoje também. E a minha preocupação é a exposição, porque a gente fica de segunda a quarta. Então, se haveria algum modo de a gente poder, de repente, tentar produzir mais, ou tentar falar mais, ou abrir mais o debate, ou cumprir o pequeno, o grande expediente e a ordem do dia. Não sei se é possível, mas eu queria deixar essa sugestão, porque estamos em época eleitoral. Ontem eu fui questionada sobre isso, expliquei, mas infelizmente é bem complicado e eu acho que a gente acaba dando motivos também. Vereadora, acolhemos a sua fala, mas estamos ainda em andamento, a sessão ainda está acontecendo, nós passaremos a nossa ordem do dia, nós ainda não encerramos a sessão. Ontem nós tivemos, após o encerramento da nossa ordem do dia, tivemos convocações de comissões. As comissões estiveram reunidas, a CCJ, inclusive Vossa Excelência estava lá, as comissões estavam funcionando. Nossa pauta ela está bem dimensionada, extremamente dimensionada dentro daquilo que precisamos viabilizar dentro do processo do nosso dia a dia. A nossa sessão ainda está em andamento.
Estamos na nossa ordem já? Vamos para pautas. Vereador Cláudio Proença. Senhor presidente, eu já havia solicitado preferência do meu requerimento, mas eu vou solicitar novamente o requerimento 3523. Preferência concedida, vereador. Vereador Daniel Vasconcelos. Presidente, só para solicitar também preferência pelo requerimento 4842. Preferência concedida, vereador. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer pedido de preferência? Vamos para a nossa pauta. Senhor secretário. Pauta da reunião ordinária do dia 7/8 de 2018. Em deliberação, o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem número 032 de 2018, que altera o item 9 do anexo único da Lei número 597, de 8 de junho de 2001, e da outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 218/2018 para a segunda comissão. Senhor secretário. Em deliberação, o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 033 de 2018, que altera a nomenclatura de logradouros públicos e da outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 219/2018 para a segunda comissão. Senhor secretário. Em deliberação, o projeto de lei de autoria da vereadora Joana Dark, protetora dos animais, que dispõe sobre a obrigação de implantar o processo de coleta seletiva de lixo em shopping centers, centros comerciais e outros estabelecimentos localizados no município de Manaus, e da outras providências, senhor presidente. Importante projeto, vereadora, mas, se não me falha a memória, já tem um projeto de igual teor, inclusive de minha autoria, sobre a questão da coleta seletiva nos centros comerciais. Mas eu vou deliberar, para a DL fazer o devido cruzamento. Vamos deliberar, porque a DL faz a devida verificação. Sem problema, vereadora. Em deliberação, os que deliberam primeiro como estão, deliberado tomando 213/2018, vá à segunda comissão. Senhora secretária. Em deliberação, o projeto de lei de autoria da vereadora Joana Dark, protetora dos animais, que institui a caminhada em combate à LGBTfobia na cidade de Manaus, e da outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam primeiro como estão, deliberado toma o número 214/2018, vá à segunda comissão. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei número 319 de 2017, de autoria do vereador Marcelo Alexandre, que dispõe sobre o uso de espaços públicos de publicidade para campanhas educativas de combate a atos de violência contra a mulher. Em discussão, vereador autor, vereador Marcelo Alexandre. Senhor presidente, coincidentemente cai nesse dia tão importante que se comemora a Lei Maria da Penha, e é uma importante contribuição educativa na direção da sociedade. Peço o apoio dos meus pares. Nós precisamos parar, conseguir fazer o máximo para parar essa violência doméstica, violência contra a mulher. E nós entendemos que isso começa na família, dentro de casa, na educação dentro de casa, e atingindo também toda a sociedade. E por isso eu peço apoio, senhor presidente. Tenho dito. Joana Dark, na discussão. Quero parabenizar o colega vereador Marcel, sempre em defesa da família, e dizer que esse projeto ele é muito importante. Eu não poderia deixar de me manifestar sendo mulher, porque a partir do momento que a gente investe nas campanhas educativas, na conscientização, sensibilização, a gente consegue movimentar as mulheres para que elas possam se encorajar a estar denunciando mais. Eu espero de coração que o Executivo possa colocar também isso em prática, porque não depende só do vereador. E aí é necessário explicar para as pessoas que estão assistindo que a gente propõe, a gente cria as leis aqui na Casa Legislativa, a gente estabelece as campanhas que podem ser feitas, mas que sempre vai depender da Prefeitura para que possa
surtir algum efeito para que ela possa ser implementada. Muito pertinente, eu quero deixar registrado meu parabéns ao colega vereador Marcelo Alexandre. Em discussão, em votação, os que aprovam parecer, primeira comissão, aprovado, vai à terceira comissão. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei número 048 de 2018, de autoria do vereador Joelson Silva, que dispõe sobre o reconhecimento e denominação de logradouro público como Campo de Futebol Benildo Teixeira. Senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam o parecer, primeira comissão, aprovado, vai à nona comissão, na forma da lei. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei número 066 de 2018, de autoria do vereador Cláudio Proença, que obriga os postos de combustíveis a informarem se a gasolina comercializada é formulada ou refinada e informar a origem das mesmas e da outras providências. Em discussão, em votação, os que aprovam o parecer, primeira comissão, aprovado, vai à terceira comissão na forma da lei, registrar a presença do vereador Cláudio Bentes Papinha. Vereador secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei número 071 de 2018, de autoria do vereador Wallace Oliveira, que determina o encaminhamento das informações de acidentes fatais ou não e doença ocupacional que resulte em morte e da outra providência, senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam o parecer, primeiro comissão, aprovado, vai à terceira comissão na forma da lei. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei número 077 de 2018, de autoria do vereador Fred Mota, que dispõe sobre a criação da Semana de Prevenção ao Diabetes nas escolas municipais de Manaus e da outras providências, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam o parecer, primeiro comissão, aprovado, vai à terceira comissão na forma da lei. Vamos agora para... Nós estamos sem moções, sem indicações, vamos para o requerimento. Tem mais aí? Tem? Bota aqui tudinho. Vamos para requerimentos. Senhor secretário. Gabinete do vereador Cláudio Proença, requerimento número 3523 de 2018, requer da Casa Civil cópia do projeto básico do processo licitatório do transporte alternativo e executivo, senhor presidente. Vistas concedidas, vereador Joelson. Gabinete da vereadora Joana Dark, protetora dos animais, requerimento número 3432 de 2018, requer a mesa diretora desta augusta Casa Legislativa, após os trâmites legais, solicitar da AGEMAN, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, informações sobre como a AEJA, Saneamento e Participações S.A., pretende investir os 170 milhões de reais para água e saneamento em Manaus e qual o planejamento de ações e melhorias, senhor presidente. Vistas concedidas, vereador Joelson. Já aproveitando o requerimento, vistas concedidas, vereador Jaildo e vereador Chico Preto. Cumpridos os prazos regimentais, agora a vereadora Joana. Vossa Excelência traz uma discussão que é pertinente a esta casa. Se não me engano, já tem um ofício na presidência da Câmara da empresa, solicitando, dando 2 calendários. O dia 9 está muito em cima, mas para o dia 15, nós realizarmos uma audiência pública para que ele venha a esta casa fazer a apresentação de metas, diagnósticos, fruto daquele requerimento que nós aprovamos lá atrás, no período ainda de venda da empresa. Então, a mesma já respondeu, e eu comunico amanhã a Vossas Excelências o dia da audiência pública, que todo o staff venha a esta casa se posicionar a respeito sobre a matéria. Questão de ordem, vereador Chico Preto. Senhor presidente, as colocações de Vossa Excelência abrem a possibilidade para que os vereadores dessa casa possam contribuir com essa questão. A pergunta é, os vereadores que desejam que a empresa traga um determinado ponto para debate, como devem proceder? Por exemplo, a questão da taxa de esgoto. Os questionamentos que eu possa fazer, eu devo encaminhar à presidência para que a presidência já encaminhe a empresa
para que quando venha cá, sente aqui conosco, já traga possivelmente respostas sobre esses questionamentos, para que a empresa não diga, olha, eu não vim preparado para responder isso. Acho que é uma forma da gente antecipar, não pegar ninguém de surpresa, e a empresa trazer questões como essa. Por exemplo, nessa transição, existem questões relacionadas à própria lei de concessões, que é a comprovação da capacidade técnica da empresa para assumir o serviço. Isso deve ser apresentado para o poder concedente, e nós não tivemos acesso a essas documentações. A mesa defere vossa questão de ordem e solicita que Vossa Excelência possa ainda hoje fazer por escrito, que eu vou encaminhar à empresa. Está aberto o tema livre. Questão de ordem, vereadora Joana. Então, nós vamos dar continuidade aos requerimentos. Gabinete da vereadora Joana Dark, protetora dos animais, requerimento número 3431 de 2018. Requer a mesa diretora desta augusta Casa Legislativa, após os trâmites legais, solicitada à AGEMAN, Agência Reguladora do Serviço Público Delegado do município de Manaus, informações sobre a formalização do contrato de aquisição da Companhia de Saneamento do Norte, CSN, pela AEGA, Saneamento e Participações S.A. Seja ainda enviada a cópia do referido contrato. Senhor presidente. Vistas concedidas ao doutor Isaac Tayar. Vereador Chico Preto. Senhores vereadores, nós estamos com a pauta de requerimentos zeradas, certo? A não ser aqueles que estão em pedido de vista, que é regimental. Nossa sessão está encerrada, convocando Vossa Excelência para amanhã na hora regimental.